Então, nós estamos aqui nesse primeiro podcast sobre Igreja Centrada, do Timothy Keller, que é um dos livros que a gente está lendo no NI, que é o Núcleo de Estudos Eclesiológicos dos Diálogos Teológicos. Nós temos aqui hoje conosco o Pedro, o Caio e a Viviane. Então, o Caio e a Viviane e eu somos de Goiânia e o Pedro está lá em Caçapava, logo ali, né? Então, assim, é muito bom estar com vocês aqui e nós temos muita coisa para discutir, né? O nosso tema é eclesiologia, né? O estudo sobre a igreja, e é muito importante. Não somente o texto do Timothy Keller sobre igreja centrada, mas também o texto do Colin Hansen, né? Que a igreja é essencial, que está disponível em PDF, né, pela própria editora. A gente já leu a introdução e o capítulo 1 também até aqui. Então, eu vou começar aqui na ordem da minha tela. Primeiro Pedro, depois o Caio, depois a Viviane, se ela quiser comentar alguma coisa inicial. Eu começo fazendo pergunta, né? Eu faço a pergunta e vocês respondem. Então, eu estou bem confortável quanto a isso. Não sei vocês, né? Vou aproveitar a fala do Hensel, né, nesse livro, A Igreja é Essencial, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo. Ele começa no capítulo 1, ele fazendo a pergunta, o que é a igreja? Né? Então, se o nosso tema é a igreja, a gente está pensando sobre isso já há alguns meses, né? Desde o ano passado a gente está lendo o livro juntos, já fizemos um encontro presencial aqui em Goiânia. O que a gente poderia, a essa pergunta, o que nós poderíamos responder? Primeiro Pedro, depois o Caio, e se a Viviane quiser colaborar, estaremos ouvindo. O que é a igreja? Beleza. Eu acho que igreja, no sentido mais orgânico possível, é entender que, de fato, como as escrituras nos ensinam, é um corpo, né? E sendo um corpo, ela pertence a alguém. Esse alguém é Cristo, né? Cristo é o cabeça, então, por meio dele, a gente entende quem é a igreja, né? O que a igreja faz, qual a sua identidade. Então, igreja, basicamente, é o povo de Deus, né? Que assim forma o corpo de Cristo, né? Neste mundo, e com características totalmente relacionadas ao que a Escritura nos ensina acerca da pessoa do seu Filho, né? Da pessoa do Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Então, a igreja é exatamente, na minha concepção, aquilo que a Escritura ilustra que nós somos. Um povo, um corpo, semelhantes a Cristo. Como a gente vê isso, como a gente entende isso, lendo as Escrituras. Então, quando a gente entende que a igreja ela tem sido fiel, é quando a gente vê marcas das Escrituras, né, da Bíblia, na vida de um povo em particular. E esse povo é a igreja, né, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Basicamente, para mim, é isso. Vai lá, Caio, com você. Bom, tentando complementar o que o Pedro falou e contextualizar também os desafios que nós temos na atualidade, né? O que fica bem evidente para mim no texto, tanto na introdução do livro A Igreja Essencial quanto no capítulo 1, é que a igreja não é que o cristão sozinho não é igreja, né? Individualmente ninguém é igreja. Você faz parte, né, da igreja, mas não é sozinho. E para você ser igreja, você tem que estar envolvido, vinculado, né, com um corpo, né, um conjunto, uma comunidade da fé, através de compromisso, de um relacionamento pactual. Então, que ficou claro para mim, então essa introdução do capítulo 1, ela prepara tipo, como fosse um antídoto a essa visão de que a igreja é algo opcional. Ir à igreja, ou participar da comunidade de crentes, e de ter compromissos, né? Prestar contas, né? Se submeter à autoridade de outros irmãos, ou cumprir obrigações, não é uma opção. Ela faz parte da vida mesmo daquele que nasceu de novo, que foi batizado e que agora subjugou a sua vontade ao Senhor Jesus Cristo
né? E participa de maneira submissa, né, voluntária a Deus através do corpo, né? Então, o que chamou atenção foi isso, né? Que ninguém é igreja sozinho, isolado, e ninguém está acima da igreja, ninguém tem autoridade, ninguém é juiz da igreja. Então, você também protege, essa visão protege dessa questão dos desigrejados, né? Os desigrejados são algumas pessoas, na minha visão, que se colocam acima, né, da igreja. São como se fossem críticos da igreja e idealizam uma igreja que não existe. Ou que se existe de maneira muito fragmentada e que só Jesus, na glória, quando ele voltar, que ele pode estabelecer a igreja sem mácula, sem ruga, né? Então, esse capítulo 1 também ele fala sobre a introdução sobre a questão da pandemia. A relação, né? Como é que foi a relação? O que aconteceu com os irmãos, com a igreja, durante a pandemia e depois da pandemia? Então, houve uma evasão muito grande com as igrejas, né? E até, por exemplo, tem algumas igrejas que eu tive contato lá de São Paulo, que são de igrejas que têm pessoas mais velhas, né? Até hoje, a igreja não voltou à frequência de irmãos que tinha antes da pandemia. Até hoje. E as razões que eles alegam, né, são razões racionais. Eu tenho comorbidade, eu tenho risco de vida, eu não posso ficar doente, enfim, argumentos racionais, científicos, para justificar uma ausência permanente da igreja, ou um vínculo com a igreja apenas virtual, distante, sem relacionamento próximo, né? Comunitário, afetivo, né? Sem comunhão, porque eu acho muito difícil ter comunhão virtualmente. É possível? Mas não é completo. Então, nesses dois pontos aí, foi importante, né? Que a igreja não é opcional e que é necessário o culto, né? O culto público, a vida em comunidade tem que ser um objeto de perseverança, a despeito dos riscos, né? Às vezes, na época de Cristo, tinha o risco político, né? Roma, dos judaizantes. Hoje os riscos são outros, né? A pandemia, o risco de ficar doente, enfim. Mas todos nós que conhecemos a Cristo, né, que fomos batizados, temos que ter disposto a correr riscos também. Lógico que são riscos calculados, né? Ninguém é inconsequente também, mas você tem que estar disposto a sofrer ou a passar por um sacrifício também para estar em comunhão, né, para viver e se submeter a essa dinâmica da comunidade da fé, né, da igreja, do corpo de Cristo. Acho que em resumo é isso. Em resumo, você falou questões aí, né, levantou questões aí que são bem delicadas, né, como, por exemplo, uma igreja com irmãos mais velhos, com riscos de saúde, como que eles vão voltar a congregar, né, no sentido físico, em um lugar, em tempos de pandemia. Você vai ter aí uma polarização muito clara hoje daqueles que defendem a permanência em casa e aqueles que defendem a ida para a igreja, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar e discernir qual seria a decisão mais acertada no seu próprio contexto, né? Mas, assim, eu penso muito naqueles que falam assim, você não tem fé, não? Né? Mas a intenção da presença no culto não diz respeito à edificação dos crentes, diz mais respeito a questões financeiras para se manter uma estrutura, né? Então, a gente precisa avaliar muito bem isso aí. Mas eu quero ouvir a Viviane, porque, assim, Viviane, você falou para mim que ainda não teve acesso ao conteúdo, ok. Mas essa pergunta, talvez seria interessante a gente ter uma perspectiva de alguém que pode responder essa pergunta, mas não na perspectiva dos autores que a gente está lendo, né? Então, eu queria que você pensasse assim, o que seria a igreja, na sua perspectiva e na sua experiência até hoje? Que eu sei que você já tem aí pelo menos uns 30 anos de caminhada cristã. Então, fala para mim,
qual era a sua ideia do que era a igreja no início da sua caminhada cristã e qual que é a sua perspectiva hoje? Consegue me ouvir? Então, desde sempre, minha perspectiva sobre igreja e referência e modelo é a igreja de Atos, né? A igreja primitiva. Infelizmente, hoje está bem distante essa realidade para nós, né? Vivendo, como você disse aí, um pouquinho dentro da igreja. Hoje em dia, os conceitos mudaram, as influências mudaram. Né? Ficou um pouquinho longe agora, fala um pouquinho mais alto. Peraí, que eu tô com fone, hein? Hoje em dia, acho que as motivações do crente dentro da igreja mudou bastante. Hoje não tem o mesmo motivo, né? O modelo já não é mais o mesmo, porque hoje muitas pessoas vão para a igreja hoje benefício próprio, né? A maioria delas, infelizmente. E igual o irmão falou aí, o que tá com o advogado Hélida aí, eu não sei o nome, ele estava comentando que... Caio, né? Ele comentou a respeito de... Muita gente hoje tem desculpa depois da pandemia de ir para a igreja, né? De fato, mudou a realidade da igreja depois da pandemia, né? E hoje em dia, muitas pessoas estão confortáveis vivendo o seu cristianismo dentro de casa, assistindo online, né? Do mesmo modo que nós estamos fazendo com a leitura para participar com os irmãos, trocar ideia e trocar experiências, né? Do que Deus tem feito. Dentro da igreja, infelizmente, também. Hoje, as pessoas que vão na igreja vai mais para ter comunhão uns com os outros, né? Porque a gente usa a internet muitas vezes para atingir algumas pessoas. Mas, no meu ponto de vista hoje, a igreja não é como deveria ser. Está bem longe, está bem aquém daquilo que nós temos como referência e modelo, que é a igreja de Atos, né? Infelizmente. É meu ponto de vista. Ok. Você falou muitas coisas e eu anotei 3 aqui para a gente pensar sobre algumas coisas aqui. Motivação para ir à igreja, né? Talvez a motivação, vamos pensar assim, ainda que a pessoa vá à igreja frequentemente, isso não significa nada se ela não tiver a motivação correta. E a outra questão essa motivação que está fazendo ela ir para a igreja é a partir de que tipo de apresentação do evangelho, né? Você apresenta o evangelho, né? E se eu não me engano, o Keller trata sobre essas questões no capítulo 10, né, Caio? O que está fazendo a pessoa ir para a igreja? Qual que é a motivação? 9 ou 10, não me lembro agora. Então, assim, ainda que existam pessoas na igreja, a pergunta estão com a motivação correta? Entendem o que é a igreja de verdade? E aquelas pessoas que convidaram esses irmãos a ir para a igreja, para o culto público, vamos pensar assim, né? Esse convite foi apresentado de forma correta ou não? E isso gerou a motivação correta ou não? E aí você tocou no assunto de igreja primitiva. Uma coisa que a gente precisa pensar, né, e aí eu quero a ajuda do Caio, do Pedro também, será que hoje a gente tem que ser a igreja primitiva? A gente tem que pensar, né? Porque eu também, Viviane, você falou isso aí, eu também já fui assim, fascinado por essa ideia, e não vou nem falar assim, já fui fascinado, ainda sou fascinado pela ideia de ser a igreja primitiva, onde todo mundo tem tudo em comum, todo mundo está rindo, né? Lógico que é essa imagem que a gente tem quando a gente lê o texto, né? Mas é interessante que o texto, Palavra de Deus inspirada, ele nos mostra uma faceta da igreja, não entrando em detalhes, né? Ele mostra características, mas não mostra para nós, nesse texto especificamente que a gente está tratando, todos os dilemas que envolvem essas características, né? Porque ainda que nós tenhamos a fala do autor, né? O Lucas aí, ele está descrevendo, ele é um historiador e ele está narrando fatos que ele pesquisou, né? E aí, o que acontece?
narrativa não mostra tudo para nós. E aí a gente precisa dos outros textos para ler toda essa questão em volta à igreja, né? Então, a minha pergunta seria essa: será que a gente tem que ser igreja primitiva? Até porque o nome já diz, né? É a igreja primitiva, e nós somos a igreja do século XXI. Uma outra questão que a Viviane falou, e aí, enquanto eu estou falando, se vocês quiserem anotar para depois pontuar novamente, tá? Porque foi o que eu fiz. A Viviane foi falando e eu fui anotando aqui. Conforto, né? O conforto das suas casas. Eu prefiro estar em casa em segurança, né? E participar do culto. A pergunta que se segue é: isso é culto de verdade? E esse conforto em prol da segurança, vamos dizer assim, será que não é individualismo? Que é muito mais confortável, não somente fisicamente, como também emocionalmente, espiritualmente, entre aspas também, eu estar no meu habitat seguro, onde as pessoas não vão olhar, não vão falar comigo e não vão me questionar. Isso não é um conforto que é fruto de individualismo? E também vamos imaginar o outro extremo disso. Não, eu vou para a igreja para ter comunhão. Mas que comunhão? A comunhão gerada pela palavra ou somente mais um momento de conversar sobre as trivialidades da vida? Tá? Eu estou falando isso assim bem claro, porque eu sei que é lógico que a comunhão implica também falar sobre as questões da nossa vida diária. Isso não há dúvida quanto a isso. Mas a consciência de quem participa dos momentos de conversa, da relação, e às vezes a gente coloca isso na conta da comunhão espiritual, e a gente foge muito do que produz essa comunhão, ainda que a gente esteja falando sobre as coisas da nossa vida, né? Normalmente a gente fala sobre as coisas da vida dos outros, né? Os pesquisadores sociais pontuam de forma clara que a grande maioria das amizades iniciam falando sobre a vida dos outros. Em outras palavras, fofoca. Vai lá, Pedro. Eu também fui marcando bastante coisa. Eu acho que assim, é legal, já que, né, a proposta de estar iniciando essa gravação agora, reforçar o ponto, né, de partida desse estudo, né, que é um estudo eclesiológico. Então, tanto o livro Igreja Essencial, do Lima, e do outro rapaz que esqueci o nome, quanto do Timothy Keller, o Igreja Centrada, ambos vão falar da importância da comunidade no mundo que se vive. Então, a igreja, de fato, ela é importante, né? Então, os livros vão trabalhar isso. Agora, o que eles nos ensinam acerca da importância da igreja? Primeiro, ela é uma comunidade, ela não trabalha de forma isolada, como foi o ponto que o Caio trouxe, né? A igreja não é uma pessoa. Então, a gente espera muito de alguém, a gente espera muito de líderes, a gente espera muito de movimentos, sendo que nós somos o próprio movimento, né? A comunidade de Cristo no mundo, ela está aqui para isso, né? Para propagar a virtude daquele que nos chamou, né? Como acho que o apóstolo Pedro vai falar isso. E outra, a ideia de eclesiologia, ela deriva da palavra eclesia, né? Da igreja, no grego, né? E nada mais é do que os chamados para fora. Então, se a gente não entender isso internamente, dentro da comunidade, o que o cabeça quer que o corpo faça, né? Até para que a gente fale alguma coisa, né? A gente faz muito isso quando a gente se trata dos nossos anseios, né? A boca fala do que o coração está cheio. A igreja também faz daquilo que o seu próprio coração está cheio, né? Então, uma igreja desatualizada, uma igreja conformada, ou uma igreja fora da realidade, ela nada mais está expressando aquilo que está dentro do coração da igreja, né? Daquela comunidade. Mas a gente precisa entender o que a Bíblia quer, né? O que a palavra de Deus nos ensina acerca de quem nós somos, para então nós levarmos isso para fora. Então acho que é um ponto da comunidade que eu quero bater, né? Até porque o assunto é eclesiologia. Agora, uma coisa que a gente precisa enfrentar também, né? Aproveitando as perguntas que foram feitas, Fernando, a gente tem que enfrentar o problema da comunidade, né? O enfrentamento do problema da comunhão. Porque ela pode ou não estar acontecendo. Se ela estiver acontecendo,
quais são os problemas que podem surgir dentro da nossa época, dentro dos nossos dias? Poxa, a gente está vivendo uma pandemia, terceira, quarta onda aí. Então, se a gente não entender a nossa realidade, a nossa comunhão também pode ser um problema, né? De maneira que a gente não tome os devidos cuidados, de maneira que aumente os casos de Covid. Poxa, tudo isso é para a igreja pensar. A gente não precisa viver apenas, né, de uma reflexão da ciência, de uma reflexão... Claro, a gente carece também desses recursos, mas a gente pode fazer isso internamente, a gente precisa fazer isso internamente. Aí tem a questão dos idosos, como foi dito aí. Olha que interessante, Tiago 5, né, a carta de Tiago, lá no capítulo 5, olha que legal, ele está falando sobre oração, sobre louvor, né? Tem alguém doente, chore com eles, né? Orem com eles. Tem alguém feliz, louve com eles. Aí ele vai continuar, tem alguém enfermo no meio de vocês, chame os presbíteros da igreja e façam oração, para que, né, seja curado, e caso tenha cometido algum pecado, esse também receba perdão dos seus pecados. Então, assim, a igreja, ela não é só a igreja dentro da igreja, ela é igreja fora também. É por isso que a gente fica fascinado com o contexto de Atos 2. E é para se fascinar mesmo, porque eles visitavam de casa em casa, perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, partir do pão, nas orações, eles tinham tudo em comum, eles vendiam, e não para por aí. O relato de Atos, ele não para em Atos, ele se desdobra nos demais apóstolos. A gente tem o apóstolo Paulo falando, olha, lembra aquele escravo que fugiu? Então, Filemão, eu vou mandar ele de novo. Recebe ele bem. Pô, o cara estava na propriedade dele. Paulo nem estava na igreja falando isso. Paulo não estava pregando. Paulo não estava aconselhando pastoralmente na sala do pastor, o Filemão. Ele estava escrevendo uma carta. Então, assim, a gente precisa entender esses pontos do desdobramento de Atos 2. Até porque a igreja é perseguida depois, né? Eu acho que todo mundo quer se juntar, mas ninguém quer viver a dispersão. Então, a gente precisa tomar mais cuidado também. E entender que muitas vezes a dispersão, olha que interessante, se a gente não viveu isso, pelo menos algumas igrejas, né? Se a gente não viveu isso na pandemia. Quando a igreja teve que se dispersar, ou seja, quando a igreja teve que viver a sua fé, a sua comunhão em suas casas, ela se fortaleceu ou não? Muitas igrejas se fortaleceram. A minha igreja se fortaleceu. Porque entendeu que o momento da dispersão ali, por conta de um motivo de saúde pública, carecia de o quê? De um cuidado maior, uma resiliência maior, um temor maior, no sentido de entender o momento, né? E não sair aí enfrentando, ou seja, infringindo, né? Nem enfrentar. É algo errado da situação, né? Algo oposto. Enfim, e para terminar, a gente precisa entender os princípios e propostas da igreja primitiva. Né? O princípio sempre vai ser comunhão, como o Caio falou, né? A igreja, ela é igreja na sua totalidade quando ela está em comunhão plena, no sentido de todos vão à casa do Senhor, todos oram juntos, realizam o sacramento do Senhor, a Santa Ceia e o batismo. Não fazem isso pela internet. Agora, a gente tem que entender que esses princípios devem ser mantidos mesmo quando a gente não tiver isso. Né? Como a gente vai fazer isso? Pensando, né? Eu pude ler, né? E até vou deixar claro aqui, só o sumário do livro, mas ele traz pontos importantes para a gente refletir sobre qual é o evangelho que a gente crê, né? Que mensagem é essa que a gente tem pregado, de que forma que a gente tem exposto isso através da nossa mente teológica, né? E como isso tem sido aplicado na comunidade. O envolvimento com a cultura, né? Com a cidade, por aí vai. Até uma divisão dos tópicos que ele faz no livro. Então, acho que essa é a grande importância. E outra, a gente tem que fazer isso internamente. A gente está fazendo isso agora, né? Um de Caçapava, estado de São Paulo, outros de Goiânia. A gente está fazendo isso, mas se a gente não levar isso para a nossa comunidade e da comunidade para fora dela, aí sim é uma religiosidade, aí sim a gente está vivendo uma doença, uma pandemia, uma epidemia em nossas vidas espirituais, né, para fazer uma relação ao problema espiritual da eclesiologia. Né? Mas era isso, Fernando. E você, Caio, alguma coisa para pontuar sobre essas questões? Liga seu áudio, por favor. Acho que um dos pontos que você levantou, as questões agora do momento,
o motivo para a pessoa ir na igreja, né? Conforto, comunhão, obrigações litúrgicas, qual a motivação? E se devemos buscar viver como a igreja primitiva, né? Acho que foi isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você levantou além desse. Assim, vou tentar responder essa primeira questão do motivo para ir para a igreja com uma passagem do próprio capítulo 10 aqui, que o Keller, ele faz uma citação se não me engano, do C.S. Lewis, né? Ele fala o seguinte, ele citando C.S. Lewis, ele fala que se Deus é amor, no capítulo 10, página 152, ele fala assim, se Deus é amor, isso é C.S. Lewis falando, né, no livro O Problema do Sofrimento. Se Deus é amor, ele é, por definição, algo mais do que mera bondade. Ele nos deu a inconcebível honra de nos amar no sentido mais profundo, mais trágico, mais inexorável. É certamente um peso de glória, não somente além de nossos merecimentos, mas também, com exceção de raros momentos de graça, além do nosso querer. Né? Então, eu fui investigar, eu tenho esse livro em casa, eu fui investigar o que ele estava querendo dizer, né? E o C.S. Lewis, ele entra numa questão falando que a questão do problema do sofrimento, né? Ele foi criado, na verdade, a questão do sofrimento, ele foi um problema que foi enfatizado dentro do cristianismo, né? Que, assim, que o cristianismo é em si mesmo dos fatos incômodos que tem de ser enquadrado em qualquer sistema que venhamos a criar. Em certo sentido, ele cria em vez de resolver o problema do sofrimento. Então, ou seja, a vida no corpo de Cristo, ela é um desafio constante para nós de aprender o que é carregar a cruz de Cristo. Né? Como você lida com o sofrimento? Como é que você... Por exemplo, a gente fala muito de igreja relevante hoje, de igreja social, né? Agora eu falo para você, será que seria possível a igreja, nesse formato que nós temos hoje aqui, desse tipo de igreja relevante, né, entre aspas, se preocupa com o social, como é que essa igreja existiria dentro de Zurique, por exemplo, ou na Suíça? Será que seria viável essa igreja, nesses termos de preocupação com o social, com o pobre, com o necessitado? Então, ou seja, eu acho que a questão de você ir para a igreja é algo muito além de uma necessidade material ou de uma motivação, um sentimento, né? Ou um problema com identidade. Mas envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Então, o Fernando citou uma questão sobre motivação, né? Se você com motivação errada, você não recebe. Não sei se foi bem assim que você falou, Fernando. Se eu estiver enganado, você me corrija. Se a pessoa for com motivação errada para a igreja, ela fica meio alheia ao processo do que Deus faz, né? O que pode fazer, o que poderia fazer na vida dela, né? Mas eu penso o seguinte, que a questão de você participar do culto público, mesmo se você for com motivação errada, se lá nesse culto público tiver a presença de Deus, essa presença vai te marcar de alguma forma. Talvez de uma forma, inicialmente, que você não consegue traduzir em palavras. Mas ela marca a sua vida. Então, uma transformação que acontece como se fosse aquela parábola do grão de mostarda, ou do fermento, que vai crescendo você alguma coisa, você não percebe. Quando você vai ver, já mudou. Quando você vai olhar para trás, você já é outra pessoa. Então, a questão da presença de Deus é um fator que talvez a vida virtual, ou a congregação, a comunidade no formato virtual, ela acaba não impedindo completamente, mas não tem aquele ambiente, aquela presença, onde a presença de Deus se manifesta, o poder de Deus, você percebe, né, o agir do Espírito, a unção, né, a graça de Deus se revelando também no meio do corpo, não só através da sua vida devocional, em casa, em oração, né? Então, a questão da presença de Deus, acho que é algo que, só por isso, já seria importante ser para a igreja. Óbvio, se estiver falando de uma igreja que tem a presença de Deus, né? Tem igreja que não tem.
Tem igrejas que estão mortas, né? Mas não é o caso, estou falando de igrejas que estão vivas. E sobre buscar a igreja primitiva, buscar viver como uma igreja primitiva, eu acho que o que aconteceu na igreja primitiva é um momento histórico importante, que mostrou como é que foi o surgimento, né? Como é que foi a manifestação do reino de Deus num ambiente concreto, histórico, local, geográfico. Eu acho que isso aí serve para nós como inspiração. O que aconteceu lá, a dinâmica da igreja primitiva, né? As relações como surgiram, os paradigmas que foram, a revolução que trouxe naquela época, isso serve de inspiração, mas você tentar voltar a esse estilo de vida da igreja primitiva, por exemplo, eles compartilhavam tudo que eles tinham em comum, eram pobres, a maioria dos cristãos no início eram pessoas pobres literalmente pobres, né? E o fato de assumir a Cristo, ela perdia alguns privilégios também, perdia a qualidade de cidadão, por exemplo. O cidadão virava um pária. Então, ou seja, era necessário que houvesse uma solidariedade material para aqueles que se tornaram párias da sociedade. A questão do amor. Então, é o amor se manifestando para socorrer o necessitado. Então, ou seja, hoje nós estamos vivendo uma situação onde a igreja, as instituições religiosas são as mais ricas do país. As igrejas hoje são milionárias, algumas igrejas são bilionárias. Então, é outro contexto, né? Então, a gente tem que examinar quais são as necessidades do momento, quais são os desafios do momento e buscar a relevância do evangelho para confrontar esses desafios e superar, né, através do amor e da vida com Deus, para ter com base na inspiração da igreja primitiva. Mas tentar buscar retornar à igreja primitiva é uma utopia, na minha visão, é uma ingenuidade, eu acho. Buscar forçar a igreja local a ser exatamente igual à igreja primitiva. Isso não faz sentido, na minha visão. Eu só queria pontuar, antes da gente continuar, a gente precisa entender o seguinte: uma coisa é a instituição, outra coisa é a igreja invisível, né? Então, assim, essa questão de ir para a igreja, eu particularmente tenho uma forte dificuldade de falar esse tipo de coisa, ainda que eu fale, né? Vamos para a igreja? Não, vamos para onde a igreja se reúne. Eu acho que essa é a melhor perspectiva, porque a igreja não é aquele lugar, a igreja somos nós, né? Nós somos os tijolos dessa construção, tijolos espirituais, edificados, né, pelo fundamento apostólico e pela liderança da igreja, pelos anciãos, né, da nossa comunidade, a comunidade que a gente vive. Então, aí, nesse sentido, posso lembrar do que o Caio falou sobre a igreja orgânica, né? Os desigrejados, eles também usam esse termo igreja orgânica, só que é um outro tipo de organismo, não é a igreja invisível, né? Então, assim, porque eles estão totalmente decepcionados com a estrutura organizacional de uma instituição que muitas vezes não conhece a sua própria história. Eu vou pedir para o Caio desligar o microfone, e a Viviane também, porque aí dá uns negocinhos, tá? E quando for falar, vocês podem ligar. Então, assim, por estarem decepcionados com essas estruturas institucionais, eles acham que a saída é não ter estrutura nenhuma. Mas não é assim, né? A igreja foi se desenvolvendo, nós temos esse embrião que a gente chama de igreja primitiva, e aí quando você vai percebendo a construção de todo o texto que nós temos no Novo Testamento, você vai percebendo, vai entendendo que nessa expansão de fé, há várias situações que precisam de respostas, e é o que nós temos em relação às cartas, né? Sejam elas paulinas, sejam elas gerais. Então, nesse sentido, a gente precisa entender, a igreja não é aquele lugar que a gente reúne. Então, se nos reunirmos em qualquer outro lugar, mas essa reunião diz respeito aos membros dessa comunidade de fé que a gente participa, a igreja está ali. Onde estiver 2 ou 3 é onde Cristo está, e nós somos o corpo dele. E aí, quando você tem igrejas bilionárias, como o Caio Fábio falou, não é a igreja de Jesus, né? É a igreja institucional de homens. E aí você vai ver pessoas falando
é a minha igreja. Como aqui em Goiânia tem um que se diz apóstolo, que não sei agora, mas um tempo atrás tinha a foto dele na fachada da igreja, e aí perguntavam para ele por que ele tinha a foto na fachada da igreja, e a igreja é minha, eu coloco a foto de quem eu quiser, a igreja é dele, não é de Jesus, ele mesmo falou, ainda bem, né? Então, nós temos uma luta como cristãos, em pleno século XXI, que é viver o evangelho, ser da igreja de Cristo, evangelizar, proclamar o evangelho de forma genuína, e ainda assim mostrar para as pessoas que nós não somos exatamente essa comunidade que ela vê, por exemplo, na televisão, né? Porque essas igrejas bilionárias ou milionárias, elas estão nos meios midiáticos constantemente, tá? Eu estou falando de forma bem geral, porque eu sei que outras instituições, que são instituições sérias, também usam os meios midiáticos, mas eu estou falando sobre aquelas que estão em evidência mesmo, né? Então, nesse sentido, o que é igreja, eu vou falar só o que o Colin Hansen e o Jonathan Leeman falam no livro, e aí eu abro para vocês continuarem algumas considerações. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Eu ia fazer só uma observação. Estão me ouvindo? Eu até usei, acho, talvez o termo errado. Não seria exatamente igrejas bilionárias ou milionárias, mas pastores milionários e milionários. Apóstolos, não, mas aí não tem problema, porque a igreja é dele, entendeu? É igual aqueles empresários que acham que o dinheiro da empresa é dinheiro deles, né? Então, e é isso que ele trata a igreja como uma empresa, né? Aí outra coisa também, né, assim, dentro do que você estava falando, né, sobre a diferença de igreja, instituição e orgânica, né, o corpo místico, o templo, quatro paredes, a instituição, não é necessariamente com a igreja, pode até coincidir, né, se a instituição estiver de acordo com o evangelho, com as práticas do evangelho, coincide, né, o corpo místico e o institucional se fundem, mas geralmente não é isso que acontece, a instituição fica sempre ou aquém, ou além, ou à margem, ou até mesmo contra o evangelho, muitas vezes, né? Mas, por exemplo, quando fala se estabelecer, ter um compromisso com o corpo, como é que se estabelece esse compromisso? Como é que se estabelece essa relação? Por exemplo, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do evangelho não é um amor líquido, né, que você consome e vai embora e não faz do jeito que você quiser eu vou amar você do jeito que eu achar melhor. Não. Você tem que honrar seus compromissos também, você tem que prestar conta, você tem que ir até o fim. Às vezes, para conseguir implementar uma coisa, para socorrer alguém, você não pode ajudar a pessoa, às vezes, tem uma necessidade dentro do corpo de Cristo que demanda uma ajuda constante, um socorro constante. Você não pode ajudar uma vez e virar as costas e ir embora. Tem que ajudar até o negócio resolver. Então, tem que ter um vínculo de amor. Esse vínculo de amor diz respeito a uma permanência também, uma estabilidade na relação. Não é uma coisa fortuita, esporádica, ou na hora que você bem quiser. Como você ajuda mendigo na rua, por exemplo, vou ajudar o mendigo aqui na rua, um ato de amor, vou socorrer alguém que está necessitado, depois você nem sabe o nome, anônimo. Eu acho que não, o vínculo da igreja não pode ser anônimo, tem que ser com o nome. Olha, qual é o seu nome? Quem é você? Tem a responsabilidade sobre esse amor, a pessoa que está amando, se doando, né? Então, ou seja, como é que você vai estabelecer uma relação de amor responsável se você não está disposto a desenvolver a comunhão e a conhecer as pessoas ou a enfrentar um ambiente onde tem pessoas que pensam diferente de você ou que não concordam com você ou que são hostis a você, muitas vezes no pensamento, né? Então, tem que desenvolver relações de comunhão dentro de ambientes, às vezes, difíceis, né? Tem que se esforçar. Eu acho que tem que lutar para conseguir. Não é fácil.
tem que quebrar a cabeça, às vezes, tem que orar muito, tem que ter paciência, tem que esperar, às vezes, tem um momento ruim na igreja, tem que esperar passar aquele momento, orando, semeando. Então, ou seja, eu sou contra a maneira de, o desigrejado, né, a igreja orgânica. Ok, como é que eles estabelecem os seus compromissos fora da instituição? Eles têm compromissos? Eu imagino que tem também, nos grupos pequenos, em suas casas. Mas se for uma coisa impermanente, uma coisa fortuita, líquida demais, eu acho que já não é o amor de Deus, já é outra coisa também. Não é mais um vínculo de amor, de fé. É uma coisa que é outra coisa. Eu não sei não sei o que seria isso. Antes do Pedro falar, deixa eu só pontuar uma questão aqui. E se a Viviane quiser falar também, tá, Viviane? Só abrir o microfone e falar. A gente está falando sobre várias questões, né? Várias dificuldades que a gente tem como igreja, não entender o que é a igreja de verdade, não entender quais são os desafios da igreja, suas responsabilidades, internamente e externamente, mas qual que é o ponto nisso tudo? Por que a gente está diante de tantas dificuldades? E vale ressaltar que a vida da igreja tem essa situação desenhada em toda a sua história, né? Dificuldades. Nós temos aquela questão da cosmovisão cristã necessária, que a gente está vivendo em um mundo caído e nós somos seres caídos que foram resgatados pela graça e estamos num processo, né, de santificação, como a gente está trabalhando lá no Segunda de Lei, né, o texto do Riley, lá, santidade. Então, assim, tem tantas coisas envolvidas nesse processo de ser igreja. Eu penso, e aí eu quero que aí o Pedro nos ajude nisso aí, eu penso que a nossa dificuldade é a seguinte: quem faz parte de uma igreja na atualidade, tudo que eu estou falando de forma bem geral, né? Então é por amostragem, não é um estudo de caso, é amostragem. Quem faz parte de alguma igreja, a grande possibilidade de não entender o que é ser igreja, de não entender o que é o evangelho e proclamar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então, pessoas vão sendo agregadas a uma comunidade, muitas vezes sem entender o que é a igreja, o que é o evangelho, o que é conversão, né, o que é salvação e toda a sua responsabilidade. E, por nós termos uma liderança pouco preparada, algo que já foi denunciado há 50 anos atrás, praticamente, no Congresso de Lausanne, né? E aí a gente tem os anais do Congresso aí para mostrar que eles pensaram sobre isso. Havia pouco esforço naquela época de preparo teológico da liderança, como ainda hoje existe. Então, os próprios líderes não sabem o que significam esses conceitos e não sabem como trabalhar uma comunidade no sentido de edificação dos cristãos. E eu penso, né, que a gente parte dessa dificuldade. Tudo que a gente está pontuando de situações é por causa dessa apresentação equivocada do Evangelho. Deixa eu falar primeiro, Pedro. Por favor, Vi. Rapidinho, porque é muita informação e eu não tô com nada para anotar, para me deixar, não posso levantar para pegar, e você fala mais, é mais informação, eu fico, não sei se eu vou conseguir expor. Mas eu estava ouvindo vocês falarem aqui, pensei exatamente o que o Fernando estava falando. Porque se você for olhar na Bíblia o contexto da igreja, e vale lembrar que quando a gente cita sobre a igreja primitiva como referência, como uma influência, né, do que deve ser feito, por exemplo, que é o que nós, acredito eu, perdeu no caminho para trazer contextualizada para o nosso século. Então se perde, né, e de acordo com várias revoluções, influências, hoje a igreja tem uma outra cara, e as pessoas hoje não sabem o que é a igreja, e realmente por que ela existe, qual que é a função. E você olhando lá, na Bíblia mesmo, em Hebreus 10, 25, fala o quê? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o que dia se aproxima. O que eu quero dizer é o seguinte, lá a igreja servia para quê? Eles se reuniam, eles cuidavam dos outros, eles se fortaleciam, eles eram um cordão de 3, né, no caso,
E assim, eles se fortaleciam não só financeiramente, mas espiritualmente, e aí eles se fortaleciam, aprendiam, eram ensinados, e depois eles iam para fora passar aquilo que eles conseguiram aprender, não é? E receberam. E assim deveria ser hoje, penso eu. Só que no decorrer de tudo, a igreja hoje já não é mais assim. Porque eles nem sabem o que é a igreja. Vai para a igreja, eu vejo hoje, inclusive meu irmão está numa, que só misericórdia, porque ele converteu tem 8 meses, ele não entende nada, ele não sabe nada, ele já está pregando e ensinando, ele não sabe o que ele vai ensinar. Ele não sabe o conceito de um monte de coisa e está passando para frente, um monte de igreja se abrindo e todo mundo o quê? Nécio. Não sabe nada, não sabe nem porque que ele está na igreja. E voltando a uma coisa que foi dita também, antes que eu me esqueça, independente da motivação que você vai para a igreja, é válido levar a pessoa para a igreja, porque eu fui sem querer para a igreja, eu fui por uma motivação super errada, e lá, porque tinha vida de Deus, porque tinha a palavra de Deus que estava sendo ministrada, eu fui tocada e foi ali, foi meu dia. Eu me entreguei e a partir daquele dia, nunca mais saí. Então, assim, a gente perde do decorrer dos anos, e hoje, atualmente, ninguém sabe o que é a igreja, ninguém consegue se reunir numa casa para falar sobre a palavra, para ensinar o irmão que está chegando, explicar para ele o que está acontecendo, por que a gente existe, o que ele precisa aprender sobre a Bíblia, para ele aprender, para ele ter base, conteúdo para poder sair para fora e ganhar outros. Então, a gente se perdeu no caminho. Vejo dessa maneira. Agora, Pedro, pode ficar à vontade para falar. Obrigado, você me ajudou bastante, porque é nécio e neófito, né? Ao mesmo tempo que é ignorante em muitas coisas. Gente, ignorância, né? O pessoal que tá ouvindo, todos nós possuímos, né? E graças ao Senhor que Ele nos perdoa por isso. Agora, precisamos chegar ao conhecimento da verdade, né? A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, né? E nós cheguemos ao conhecimento da verdade, ou seja, das Escrituras. E pensando no que a Viviane falou, e é legal, assim, a gente tem, né, como modelo a igreja de Atos 2, mas a gente tem como desafio a igreja de Atos 5:6, né, que é a igreja que precisa eleger diáconos e presbíteros para cuidar da igreja, e a gente não tem o essencial, que é o perfil dos homens que são levantados ali. São homens cheios de Espírito Santo, tementes a Deus, né? O que mais aparentemente se destaca deles ali morre apedrejado em Atos 7, que é o Estevão. Então, assim, a gente está vivendo de fato um problema muito grande. Mas, assim, ainda que exista esse problema, e sempre existiu esse problema, a gente vê a igreja se posicionando diante deles, né? O Fernando comentou aqui, o Congresso Lausanne. Gente, Lausanne é missões, né? Eles estavam vendo que o problema da igreja é a igreja não sabia se contextualizar culturalmente. A igreja não sabia fazer aquilo que Paulo fez, né? Se fazer de louco, se fazer se fazer mais parecido com aqueles dos quais ele gostaria de se relacionar, né? E aqui não no sentido pejorativo quando a gente fala louco, não, mas no sentido, poxa, para eu poder me relacionar com algumas pessoas, eu preciso, me parecer com elas, ou seja, usar a mesma roupa, comer a mesma comida. E é legal que para tudo isso existem preceitos bíblicos. Olha, consagre, ore, se não for bem-vindo, vai embora, né? Para tudo isso a gente tem resposta. E a igreja não tinha esses posicionamentos pré-estabelecidos para poder fazer uma parada que todo mundo entendia que tinha que fazer. Não adianta a gente entender o que a gente tem que fazer sem saber fazer, né? É por isso que é importante sempre o que a gente já está apontando aqui. Eclesiologia, liturgia, ortodoxia, ortopraxia, tudo isso vai fluir das escrituras. A gente não vai conseguir tirar isso da sociedade, a gente não vai conseguir tirar, por mais que a gente tenha que ir até ela, né? A gente não pode ser moldado por ela, mas na verdade a gente tem que, como uma linguagem militar, né? Invadir o terreno do inimigo, porque é para isso que a gente está aqui. Nós somos como os hospitais de campanha, né? Muitos teólogos já falaram nesse sentido, que a igreja está aqui para cuidar de doente, para resgatar ferido e por aí vai. Mas eu queria só comentar o que o Fernando leu, né, sobre a citação do livro, onde ele diz lá que nós somos embaixadores nessa terra, e a gente precisa evidenciar o amor de Deus. Eu acho que isso é legal porque, assim, primeiro, a partir dessa leitura, a gente identifica vários problemas da nossa cultura religiosa, né, da nossa religiosidade. Primeiro, legalismo, e o livro vai falar isso, o livro do Tim Keller, né, Igreja Centrada, ele vai falar que existem
alguns problemas, que é o legalismo, o antinomismo, seria uma espécie ali de relativismo, né? E são dois extremos. Ou você legaliza, ou como acontece, né, em algumas igrejas, só a nossa igreja é a igreja verdadeira, fora dela, ninguém... E olha, dentro do movimento evangélico, a gente não está falando de outras igrejas no sentido, sei lá, católico ou pagãs aí, das mais diversas seitas que a gente conhece. De um lado é legalismo, né, impõe práticas, como a gente sabe que foi o caso dos judaizantes. A gente tem esse antinomismo, que é interessante, recentemente eu descobri isso, né, esse termo, foi na leitura do do Santidade do Riley, que o Fernando comentou, que são pessoas que querem justificar a sua fé a partir de uma vida positivista, né? Eu faço bem, eu dou, sei lá, alimento para os pobres, era o que o Caio estava falando. Então, assim, e o livro, no primeiro capítulo, se eu não me engano, né, Fernando, ele vai falar que o evangelho não é ação social. O evangelho, olha só que louco, o evangelho não é uma vida de amor. Ele vai falar isso lá também. Então, olha como é sério, a gente precisa entender o que é o evangelho primeiro para poder viver uma liturgia, né, uma eclesiologia correta. E por fim, o que eu acho que mais aflige, né, a nossa sociedade hoje é esse assistencialismo e emocionalismo, né? A igreja, ela tá pendendo para isso que é mais fácil. Olha que interessante. A gente adora se emocionar porque é uma parada fácil, né? A gente força emoções, da mesma forma que a gente força relações, a gente força emoções. Eu quero amar fulano, eu quero me apaixonar, eu quero me iludir. Olha, a gente chegou ao ponto de se iludir. Então, olha como é um problema nas igrejas. E o Caio tava falando, né? A Viviane também comentou. Como é que as pessoas estão dentro de igrejas que são igrejas explicitamente precárias, explicitamente antibíblicas? Porque as pessoas querem estar ali, cara. As pessoas forçam a barra porque a igreja é da minha família, é a minha namorada, meu namorado, meu esposo, a minha esposa. Não existe posicionamento evangélico. Eu tava lendo um artigo aqui, Fernando, antes da gente comentar, eu tava querendo pensar qual que é o problema da religião, do pensamento evangélico. Aí tem uma citação do Mark Knoll, ele vai falar assim, o problema do pensamento evangélico é que falta pensamento evangélico. Então, cara, a gente tá com um problema tremendo, assim, e outra. Daí eu vejo um cara comentando em cima, que eu não vou lembrar o nome dele agora, discordando do Mark Knoll. Aí o que eu concordei também, ele diz assim, que ele não concorda com o Mark Knoll, porque o problema é que existe algo particular, pequeno, que é precioso demais. E não é o evangelho. E sabe, ou é uma doutrina, é um texto, um verso, como a gente vê algumas igrejas fazerem, né? Faz de um verso uma doutrina que não tem nada a ver com o contexto. E por aí vai. E esse assistencialismo que a igreja tem se apoiado, né? Que ela tem confundido o que é ser um agente de Cristo, um agente de reino, do reino de Deus no mundo, né? A gente confunde as coisas. A gente tá para falar a verdade, a gente tá para propagar Cristo Jesus, a salvação. A gente não tá aqui só para dar o pão, mas não só o pão, né? O próprio Cristo, que era o verbo encarnado de Deus, o pão que desceu do céu, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E ele citou um profeta. Então olha como é interessante a importância das escrituras para moldar a nossa igreja, a nossa identidade como igreja. E é um assunto muito extenso, então a gente, né, deixa para uma próxima. É isso. O Caio tinha levantado a mão, mas antes dele falar, eu quero aproveitar o que você pontuou sobre a questão do evangelho social, e dentro do capítulo 1 mesmo, que o Keller trabalha, lá na página 39, tem um quadrinho que fala, se necessário, use palavras. Uma frase que é muito usada por muito pregador, né, para validar, para fundamentar que a gente precisa fazer alguma coisa além do que apresentar o evangelho, né? E o Keller é muito assertivo quando ele traz isso dentro do diálogo que ele vai desenvolvendo no livro. E ele diz assim, a frase muito conhecida, pregue o evangelho, se necessário use palavras, é útil, mas também enganosa.
Se o evangelho se referisse, acima de tudo, ao que temos de fazer para sermos salvos, poderia ser transmitido tanto por ações a serem imitadas, quanto por palavras. Mas, se o evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez para nos salvar e a maneira em que recebemos isso por fé, ele só pode ser anunciado com palavras. A fé não pode vir senão pelo ouvir. Por isso, Gálatas 2:5 afirma que a heresia ameaça a verdade do Evangelho. E Filipenses 1:16 declara que a mente da pessoa tem de ser persuadida sobre a verdade do Evangelho. Efésios 1:13 também afirma que o Evangelho é a palavra da verdade. Efésios 6:19, Colossenses 1:23 ensinam que proclamamos o Evangelho por meio da comunicação verbal, particularmente da pregação. Acabou a energia de novo aí, Caio? Caio, a energia dele está caindo direto lá. Só deixa eu citar uma coisinha rapidinho aqui, Fernando. É que você foi falando essa questão do evangelho social, e é um problema da igreja atual, porque a igreja ela quer identificar ela quer garantir a sua identidade de igreja verdadeira a partir dos bens, né? A gente tem isso na religiosidade comum, né? Eu tenho, logo eu sou. Eu tenho materialmente, logo eu sou espiritualmente. Tem uma citação, né, uma história que se conta, não sei onde está registrado isso, que o Tomás de Aquino, ele vai conversar com o Papa está mostrando lá o templo gigante lá, e ele fala, olha, os apóstolos não precisam mais dizer, né, não tem ouro e nem prata, olha só a riqueza da igreja, aquela coisa toda. Aí, eis que ele diz, né, mas também não pode dizer, levanta-te e anda. Então, assim, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, que Paulo diz que ele não se envergonhava, ela se tornou corruptamente, né, corrompidamente, a imagem da igreja, de maneira que a igreja, ela precisa dizer, eu tenho prédio, eu tenho carro, eu tenho bens, logo eu tenho o evangelho verdadeiro. E não é isso que a gente vê na história da igreja. Não é isso que a gente viu na igreja primitiva, na igreja da Idade Média, da Idade das Trevas, a igreja da Reforma Protestante, a igreja do século XIX e XX. Não é. E não vai ser, né? Enquanto o evangelho, ele vai prevalecer sobre todas as coisas. A gente precisa entender isso e viver isso de maneira que glorifique a Deus, né? E é o que a gente vê no decorrer da história. E a gente está vivendo essa história agora, então nada mais certo e consciente do que aprender com os antigos para viver o nosso tempo, claro, e conhecer o nosso tempo, para que a gente também não se perca, né, nos questionamentos que têm sido feitos, e a gente precisa responder, né? Ok, nós já estamos acabando nosso tempo, né? Então vamos partir para as considerações finais. O Caio queria falar alguma coisa, e aí, se ele conseguir, né, porque ele está tendo instabilidade lá na casa dele, façamos então as nossas considerações finais sobre esse tema, porque se deixar a gente vai até amanhã, né, porque o tema é extenso, o conteúdo também do livro é muito extenso. Vamos lá. Caio, você consegue falar? Conseguiu me ouvir, Caio? Enquanto isso, a Viviane, depois o Pedro e, por final, o Caio. Eu falei muito por hoje, já encerrei meu lado aqui. Ok. Pedro. Tá procurando texto aqui, mas eu vou lembrar. Eu queria concluir assim, dizendo que não tem como fazer eclesiologia fora da igreja. A gente pode inventar muita moda lá fora, a gente pode ser um desigrejado muito bem informado, mas a gente não consegue fazer igreja sem igreja, não consegue viver igreja
ser igreja, né? Então, o texto lido pela Viviane, em Hebreus, é muito importante nesse sentido, né? De compreender que a gente não pode ser como aqueles que não buscam mais se congregar. Pelo contrário, e eu reforço o texto que eu li lá, Tiago 5, por favor, leia Tiago 5, se não me engano é de 12 a 20, que ele vai tratar exatamente do papel da vida da igreja, né? E esse papel, por mais que a gente fale de maneira interna, ele tem aplicações assim, imensuráveis na vida externa, na vida pública, por assim dizer, né? Porque é este testemunho, é essa vida da igreja que, de fato, vai testemunhar as virtudes daquele que nos chamou. E não é, né, como o Fernando falou, pregue se necessário use palavras. Na verdade, testemunho é por meio de palavras. Eu vivo aquilo que eu creio e eu não consigo viver sem fazer referência àquilo que eu creio, né? Logo, você está buscando para si um reconhecimento, né? Como é aquele lance do eu vou orar, mas eu vou orar para que as pessoas me vejam, né? E não é assim, a nossa vida não é uma vida de visibilidade por si só, mas de integridade diante de Deus, de compromisso com o povo dele, para que, de fato, o povo, o mundo nos reconheça como filhos daquele que expressam o amor verdadeiro, o amor supremo, o amor de Deus, né? E por meio desse amor nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Então acho que esse é o ponto assim, da eclesiologia, que é maravilhoso. Eclesiologia não é só uma ortodoxia engessada, uma coisa chata. Não, é vida, é um caminho e é a verdade, né? Então, só complementando o que você disse, Pedro, só pensa e só é igreja fazendo parte de uma comunidade, né? E aí, nesse ponto, a partir até mesmo das minhas experiências, que eu tenho muita experiência em relação a isso, né? Eu tenho quase 30 anos de evangelho, e desses 30 anos, uma grande parte, né, não a maior parte, mas foi tentando encontrar uma comunidade, né? E o que eu percebi hoje, né? Uma coisa é você pensar em ser igreja jovem, por isso você precisa do cuidado e da comunhão com irmãos mais velhos que realmente entenderam o evangelho. O que eu percebo hoje? Eu percebo que muito das minhas dificuldades faltou discipulado da liderança, dos irmãos mais velhos na fé, não vou nem falar liderança, vou falar irmãos mais velhos na fé, e faltou da minha parte, né, não somente da parte deles, faltou da minha parte perseverança. Então, entendendo o que é igreja, eu preciso perseverar para ser igreja naquele ambiente, salvo, né, se eu tiver em um ambiente realmente que não é o ambiente do Evangelho de Jesus, onde a liderança não abre mão de apresentar o Evangelho deles. E aí, realmente, você precisa ir atrás de uma igreja que é a igreja de Jesus, né? Alguns vão pensar assim, não, o Senhor me colocou ali para realmente abrir os olhos desses irmãos. Bom, se o Senhor confirmar isso, amém, que você tenha bom êxito nessa empreitada. Mas a gente precisa ter o discernimento, e precisamos ter a perseverança, e principalmente precisamos frutificar o Evangelho. E se nós tivermos irmãos mais velhos na fé para nos ajudar e caminhar conosco, vai ser uma bênção, independente, né, das dificuldades que surgirão, porque realmente irão surgir. Caio, se você estiver ouvindo, você pode fazer a sua participação final. Caso contrário, a gente encerra por aqui. Ele está lutando lá para ver se conecta, né? Mas então, vamos fazer uma oração final. Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque a gente pôde ter esse momento de discussão, de reflexão, e nos ajude a perseverar nas leituras, a ter reflexões saudáveis e, principalmente, repartir isso com outros irmãos, insistir com outros irmãos, apoiar outros irmãos nessa reflexão do que é o Evangelho, do que é ser igreja, do que é evangelização. Nós estamos aqui pensando, mas, Pai, nos livra só de pensar, nós queremos praticar isso.
Por isso nós pedimos ao Senhor, abre as portas necessárias para que a gente possa compartilhar tudo que a gente tem aprendido através das leituras, tudo que a gente tem aprendido através dessa comunhão que, ainda que seja virtual, tem nos abençoado. Nós te louvamos, agradecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.